Veja, o nosso trabalho, pessoal, vocês vão. Isso é tão verdade que eu não me lembro de nós irmos numa comunidade, é sério, eu não me lembro, me corrija se eu estiver errado. As comunidades que nós visitamos ao longo dessas 50, 60 cidades que a gente foi nesses últimos 5 anos aí, 4 anos, 5 anos, né? Eu não me lembro de não ter nenhuma ligação com o catolicismo ou com o protestantismo. Normalmente são igrejas protestantes que nos recebem ou alguma paróquia católica, mais as igrejas evangélicas. Sim. Né? Eu digo evangélicos porque é uma ramificação do protestantismo mais fervoroso, Porque, mais moderno. porque elas investem mais na criação e manutenção de comunidades, né? Sim, investem muito mais. Inclusive, eles têm esse financiamento de trabalho de pequenos grupos nas casas. Isso é muito importante, porque o trabalho do pequeno grupo na casa, ele move uma chama que você perdeu em outros locais. Você não vive mais aquilo, daí a pequena comunidade está lá, não, mas nós nos encontramos aqui na sexta-feira na minha casa, na sexta-feira na casa do fulano, e no domingo nós vamos na missa, no culto ou na missa, e nós então montamos ali a nossa rede de relacionamento. Veja, até dentro dessas comunidades, nos pequenos grupos, você tem uma hierarquia. Você tem aquele grupo menor que se reúne, que são os melhores amigos ali, a turma que é do mesmo bairro, que é mais próxima. Depois você vai para um grupo maior que acaba saindo para jantar, para comer, e ao final, ao domingo, você vai na missa, ou você vai no culto. E aí você reúne essas pessoas. Por quê? Porque há antes da amizade algo em comum que elas acreditam. Há uma substância real do qual mudou a vida delas, seja anteriormente ou, enfim, agora, no presente. Elas tiveram aí uma experiência e aquela experiência que ela teve com alguma coisa transcendente, metafísica, não consegue ser menor do que a experiência política, social, enfim, que ela tem. Tudo que ela vê no modernismo, como cidadão na cidade, no Estado moderno, não se compara à experiência que ela tem com a metafísica, com a religião, com o cristianismo, enfim, com tudo aquilo que realmente interessa. Você vê, é muito mais importante aquela lembrança que você tem com algo que vai permanecer, que vai permear toda a sua vida durante muito tempo. Então, o Estado, Henrico, ele veio roubou isso aí. Ele sequestrou isso e disse que não era mais preciso que você se reunisse com as pessoas que simplesmente pediam alguma coisa para o político da tua cidade ou então para o Estado que estava lá como grande protetor e pai, fosse realmente a coisa mais necessária a se fazer. E aí cai tudo, né, Henrique? E já viu como o cientificismo ele é pernicioso nessa questão? Porque era muito comum. Ele não é só pernicioso, ele é fundamental para que isso acabe. Você não tem mais uma comunidade que se organiza para falar sobre coisas naturais da vida com as crianças. Por exemplo, aqui, quem tem uma comunidade aí que todo mês vocês se reúnem para fazer um churrasco, para botar as crianças para brincar, mas que antes fale-se sobre coisas importantes da comunidade, sobre educação, não só a religião, lógico. Porque daí precisa, toda a vida carolagem. Não. Dá para fazer essa reunião para falar sobre coisas da comunidade, sobre a situação das estradas, a situação do colégio. Vou dar um exemplo depois sobre o que eu fui agora na semana passada. A situação do colégio, a situação da cidade. Depois todo mundo almoça junto, reza um Pai Nosso e coloca as crianças para brincar, as famílias convivem, independentemente de religião. Né? Quantos de vocês que têm algum tipo de programação dessa na sua cidade? Eu sei quase ninguém. Quase ninguém. As comunidades não convivem mais juntos para tratar dos seus problemas. Não existe impedimento nenhum. Aqui eu já começo, então, abrir para o nosso grande interrogação e a grande mensagem. Não existe impedimento estatal nenhum para que as pessoas façam isso. Que tratem da educação, da infraestrutura, da religião, da postura, dos problemas da cidade em grandes encontros com a participação dos mais velhos, com a participação das crianças, né? Até às vezes de um representante local, não tem problema nenhum. De um representante, claro, um político local. Estado exatamente te coordenando isso. Mas vocês vejam só, retirada a autoridade dos líderes das comunidades, porque todas as comunidades perderam a autoridade. Eu sempre digo, é comum que a gente veja os pais reclamando de que os filhos não os obedecem na questão dos deveres, porque quando você vai lá ensinar o filho a acentuar uma palavra, ele diz, mas a professora disse que não é assim. Então, a autoridade da educação foi tirada dos pais. A autoridade moral foi tirada dos pais. Os pais dizem que usar o banheiro, a menina do menino, o menino da menina é feio, a TV diz que é bonito. A autoridade moral foi arrancada dos pais, passada para a TV. Vocês percebam que todos os elementos da nossa sociedade moderna que convivem muito próximo aos nossos filhos são bússolas da moral das crianças. A escola da educação
e da cultura, a TV, principalmente da ética e da cultura. Você não pode falar tal coisa. Aí o pai diz, não, você não pode falar, mas não é que você não pode pensar. A TV diz, você não pode pensar. Você não pode fazer tal coisa. A TV diz, você deve fazer tal coisa. E os pais perdem a autoridade. O clero perdeu a autoridade também. Então você fala, mas peraí, vocês estão falando que as comunidades não existem mais. Elas existem. As pessoas estão ali. Elas existem, mas elas perderam a autoridade. Mas elas perderam a autoridade porque nós aceitamos que elas tenham perdido essa autoridade. Mas eu quero vir na questão da ciência, que eu falei que é extremamente perniciosa. Você não pode mais fazer uma reunião comunitária e as pessoas tratarem sobre os problemas da comunidade da forma que elas veem, porque não é científica. Então, só, toda vida que você tem que reunir para alguma coisa, você tem que trazer um cientista para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, né? Tem um mendigo na rua e você vai falar assim, olha, a gente tem que decidir o que fazer com ele, a gente tem que dar de comer para ele, achar a família dele ou achar uma assistência para esse mendigo, a gente tem que resolver, ele não pode ficar na rua. Ele não pode ficar na rua. O que vai acontecer na Câmara de Vereadores? Eles vão dizer, nós temos que trazer o sociólogo, antropólogo, Nelipes Feto, especialista em mendigos para a gente ter uma opinião sobre isso, porque a comunidade não pode decidir isso. Vamos decidir sobre educação. Nós temos que trazer um pedagogo, antropólogo, psicólogo infantil para decidir se as crianças podem brigar, bater uma na outra, morder uma outra, puxar o cabelo uma da outra, o menino mostrar o pinto no meio do colégio. Essas coisas acontecem. Claro. E assim, não, mas ele está fazendo isso porque é um comportamento assim, assado, nós temos que chamar um psicólogo. Que não é psicólogo, cara? Sabe muito bem o que tem que fazer com o menino quando ele começa com essas coisas, né? A gente sabe muito bem o que ele tem que fazer com o menino quando ele começa a fazer com essas coisas. Mas isso se tornou inaceitável. Então a comunidade ela não se reúne, Campos, para tratar dos problemas práticos da comunidade e ela devolve para o Estado a resolução desses problemas práticos dela. Isso não é uma obrigação.